Muitos licitantes, na hora de acompanhar os processos licitatórios, ficam em dúvidas por não saber o que é diligência e o que ela significa dentro dos processos administrativos. Por isso, hoje, o Portal de Compras Públicas vai explicar o que é diligência no âmbito dos procedimentos licitatórios, para que você saiba mais a respeito. Afinal, o que é diligência? Nada mais é do que ter cuidado, atenção ou dedicação quando se está performando uma tarefa ou obrigação. Também pode significar agilidade, rapidez ou planejamento de uma pessoa ao realizar determinada atividade. Ou seja, ter diligência significa realizar as tarefas necessárias para um processo liso e transparente, de maneira rápida e eficiente, sem a presença de erros e seguindo todos os princípios previstos em lei. A requisição de diligências na administração pública serve para esclarecer ou mesmo complementar a instrução processual. Por isso, a diligência deve ser realizada sempre que a comissão julgadora ou a autoridade competente se esbarra em alguma dúvida, atuando como um mecanismo necessário para afastar imprecisões e confirmar dados contidos nas documentações que foram apresentadas pelos participantes dentro do processo licitatório. Como funciona a diligência no âmbito dos procedimentos licitatórios? No âmbito dos procedimentos licitatórios ou processuais, a diligência ela tem um significado um pouco mais abrangente. Ela significa nada mais do que um ato administrativo que é realizado para esclarecer alguma dúvida, seja da administração pública, seja dos licitantes. Quando esse termo aparece durante o processo licitatório, isso significa que algumas das partes requereu ao juiz alguma ação, como, por exemplo, a realização de uma perícia, a expedição de um ofício a um órgão do poder público, com a finalidade de levantar documentos e provas. Se você quiser saber qual é a diligência que foi requisitada, é necessário acionar um advogado ou verificar no próprio processo. A realização de diligência in loco, ela ocorre quando a comissão de licitação tem que ir a um local específico para esclarecer ou mesmo avaliar um bem. É o que acontece nos leilões, por exemplo. Pode ser exigida uma visita in loco, onde está guardado o bem a ser leiloado para avaliar e verificar a qualidade. A visita e medição de um terreno para a construção de um prédio, por exemplo, é uma diligência obrigatória de todos os participantes normalmente, que está ali prevista no edital. Outro exemplo é requerer a diligência de certidões, certificações e outros documentos que sejam necessários para garantir a transparência da licitação. É uma forma de garantir que não existam dúvidas com relação a qualquer ato durante a realização do certame. Diligência na licitação. As principais regras estão na nova Lei de Licitações, a 14.133, que estabelece que, para o uso de diligências durante o processo licitatório, e vem como a menção no artigo 42, parágrafo 2º, que diz o seguinte: a administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer um protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento de proposta, amostras do licitante provisoriamente vencedor para atender à diligência ou após o julgamento como condição para firmar contrato. Além disso, a nova Lei de Licitações também estabelece em seu artigo 59, parágrafo 2º, o seguinte: a administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes para que ela seja demonstrada conforme está ali disposto no artigo 4 do caput do mesmo artigo. Ainda, a lei estabelece que a diligência deve ser usada para alguns casos específicos, como, por exemplo, o que consta no artigo 64. Ele diz: após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência. Inciso 1º. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Inciso 2. A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Mas quais são as vantagens da diligência no processo de licitação? No processo de licitação, como vimos, a diligência ela serve para esclarecer dúvidas a respeito do processo e a aquisição de documentos e certificações necessárias para a conclusão dos certames. A seguir, vamos ver as principais vantagens da diligência no processo licitatório.
Primeiro, esclarecimento de dúvidas. A requisição de diligência ela pode ser importante para sanar dúvidas a respeito do processo licitatório ou dos próprios licitantes, a respeito do objeto licitado também. Segundo, a obtenção de informações complementares. Outro aspecto importante, que é para obter informações relativas à licitação, que seja importante para a realização do certame. Exemplo, como já dito, medição de um terreno para averiguar o material necessário para uma obra. Terceiro, saneamento de falhas. As diligências também atuam como a espécie de controle de qualidade, garantindo que não hajam falhas durante a execução do processo licitatório. Quarto, melhora na tomada de decisão. Essa provavelmente é a principal vantagem das diligências. Elas ajudam a comissão julgadora a tomar decisões mais assertivas na hora de comprar bens, já que tem mais informações para tomar suas decisões. O papel da comissão, pregoeiro e a autoridade superior na promoção das diligências, de acordo com o que dispõe na nova lei, é facultativo, independente da fase de licitação, que promovam essa diligência com o objetivo de esclarecer ou complementar o processo. Ou seja, é papel da comissão e da autoridade superior instituir a diligência nos processos de licitação para promover mais transparência, sendo o pregoeiro responsável pela licitação, o responsável por esclarecer dúvidas que possam surgir na proposta realizada. No final das contas, a diligência ela é colocada como uma ferramenta para tornar a decisão da escolha da licitação mais assertiva, buscando então a proposta mais vantajosa de acordo com os critérios estabelecidos pelo poder administrativo em questão. Concluindo, o papel da comissão e da autoridade superior é preencher as lacunas desse processo. Conclusão sobre a diligência. Como nós vimos, no âmbito dos procedimentos licitatórios, tem um significado bem diferente do dicionário. Entretanto, o significado não é tão distante, uma vez que, quando estamos falando de licitações, as diligências buscam trazer mais celeridade ao processo, esclarecer dúvidas e recolher documentos necessários para a conclusão lisa do certame. Portal Fazer Simples transforma.